Olá, que bom poder entrar em sua casa em mais uma manhã de sábado no programa Vida Nova com Jesus. Às vezes eu fico pensando quantas pessoas têm vivido aleatoriamente, sem direção, sem rumo em sua vida, perdido. Mas você sabia que Deus te fez de propósito para cumprir um propósito? Nós queremos que nessa manhã as verdades de Deus sejam descortinadas sobre a sua vida. Você possa ouvir a palavra e ser transformado de dentro para fora. Deus tem um propósito para a sua vida. Não ande perdido. Vem, caminhe com Cristo. Deus é um Deus de esperança. Deus é um Deus de boas notícias. Então, não sai daí não. Nós vamos ouvir a palavra da pastora Renata de Oliveira, ministrada ali no Centro Familiar Vida Nova em Cubatão. Viva de propósito. Jeremias 29:11 está dizendo: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Existem planos do Senhor preparados e prontos para serem colocados em ação na nossa vida. A nossa vida é pura intencionalidade de Deus, porque senão o Salmo 139, teria uma parte que não valeria ali, quando diz que existe um livro com o seu nome, com o propósito da sua vida, escrito nele, antes que te formasse, te conheci no ventre, não é isso? Então, eu quero que você entenda muito bem essa parte hoje de que nós precisamos viver com propósito e de propósito. Amém? E nós precisamos saber algumas coisas aqui, porque o propósito é a intenção daquilo que Deus precisa que nós possamos fazer. Eu estava falando isso aqui na EBD hoje, sobre responsabilidade geracional, sobre nós gastarmos a nossa vida, quando a palavra diz que Davi serviu ao Senhor em sua geração e adormeceu, ou seja, quando nós gastamos a nossa vida naquela intenção que Deus colocou dentro de nós, quando nós conseguimos ser tudo aquilo que Deus nos criou para ser no nosso tempo, na nossa geração. Nós sabemos e ouvimos dizer que o lugar mais rico da humanidade não é em Dubai, não é aí, em muitas regiões, mas é em um cemitério, querido, onde muitas pessoas levaram tantos sonhos, tantas palavras que não foram ditas, tantas coisas que não foram feitas. Muitas e muitas riquezas estão enterradas com pessoas que não viveram por completo o seu propósito durante a sua geração. E nós precisamos entender como nós podemos esgotar todo o propósito que Deus colocou em nós, em vida, neste tempo. Como nós podemos servir a nossa geração com o nosso propósito. Então, nós precisamos saber a primeira coisa. Se você quer viver de propósito a sua vida, se você quer viver o propósito de Deus na sua vida, neste tempo, nessa geração, na sua geração, no seu lar, você precisa aprender a perseguir a voz de Deus. Você precisa aprender a perseguir a voz de Deus. Porque não tem como a gente receber direção, não tem como você entender para qual direção você deve caminhar, quais decisões você deve caminhar, você deve ter, se você não entender o que a voz de Deus está te dizendo. É interessante porque eu não vou abrir, mas se você quiser anotar essa referência, em Jó 4,16 está dizendo assim: houve silêncio e ouviu uma voz. Houve silêncio, preste atenção, e ouviu uma voz. Existiu uma voz que estava no silêncio. Muitas vezes nós tentamos ouvir a voz do Senhor em meio a muito tumulto, em meio a muitos barulhos, mas nós esquecemos o que Salmo 46:10 está dizendo a nós: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus.
O problema é que quando a gente tenta se aquietar, às vezes, né? Meu Deus, estou precisando de uma direção. Eu estou precisando de uma direção, então eu vou ficar quieta. Eu vou ficar quieta. Eu sou uma pessoa que já não sei ficar quieta. Imagina eu tentando ficar quieta. Não sei, passando uma fita na boca, sei lá. Mas aí você começa a tentar ficar quieto. Mas quando você parece que consegue, não, preciso ouvir Deus. Senhor, 1, 2, 3, 4. E você vai e abre a Bíblia e tenta fazer. E você não consegue. Por quê? Porque parece que quando a gente tenta se aquietar, os tumultos do nosso interior começam a gritar também. Você já se sentiu assim? Parece que ficar quieto para ouvir a voz de Deus é uma coisa simples, mas não é. Porque existem ruídos fora de você, existem ruídos dentro de você, e você começa a se agitar e tudo atrapalha você de estar naquele silêncio necessário que você precisa estar para que a direção de Deus seja revelada na sua vida. Por quê? Porque viver de propósito é viver perseguindo a voz. Aonde está a voz de Deus? Se você não conseguir discernir o local que essa voz está para liberar para você as direções que você busca, são decisões erradas que você vai tomar. Então, nós precisamos entender que existem muitos ruídos e muitos rumores dentro e fora de nós, mas nós precisamos encontrar o silêncio, a estabilidade, porque só vamos conseguir viver uma vida com propósito e de propósito quando nós encontrarmos o lugar que está a voz de Deus. Você precisa caçar essa voz, não só nos cultos, não só em mensagens de pregadora de YouTube. Você precisa caçar essa voz. Essa voz precisa ser latente em você, ecoar no seu espírito. Essa voz precisa bradar, trovejar no seu coração. Essa voz precisa fazer você ter sede, sede de Deus, sede de ouvir essa voz estendendo roupa, lavando louça, no seu trabalho. Você precisa acordar, abrir os seus olhos durante, quando você acabou de acordar e falar assim: meu Deus, eu tenho sede, sede, sede de ouvir a tua voz. Assim como a corça brama pelas correntes das águas, a minha alma suspira, suspira. Você corre, porque você sente o cheiro e você corre naquela direção. Alguma coisa que vai te saciar. A voz. Precisamos encontrar o lugar aonde essa voz está. E essa voz não vai estar em meio aos barulhos, aos tumultos da nossa vida. Então parece que quando a gente aquieta o nosso corpo, tem gente que fala assim: não, então eu vou me aquietar. Eu vou largar tudo, eu vou deixar de fazer tudo. É muito ativismo, eu estou fazendo muita coisa, eu vou me aquietar. E você fica sem fazer nada fisicamente, mas dentro de você é uma bagunça. As indagações, as dúvidas, as perturbações. Não é assim? E a gente começa a se sentir sozinho. Deus, eu estou quieto, eu estou parado, não estou ouvindo sua voz. Sabe? É muito interessante porque as folhas e as flores, elas bebem da água do orvalho que foi produzido durante as noites. E orvalho não é produzido em noites de tempestade. Orvalho é produzido nas noites de sereno. Então, assim como o orvalho não é produzido em dias agitados de tempestade, em noites agitadas, assim também nós não conseguimos entender e discernir a voz enquanto esse interior está se agitando dentro de nós. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Querido, que coisa linda é quando eu não somente me acalmo fisicamente, porque às vezes o tumulto do dia a dia, quem é mãe aí sabe, meu Deus, é filha, é casa, é almoço, é marido e tal, não sei o que, você vai e lava, passa e estende, e aí você fala com o filho, fala com o outro, pensa no almoço, já pensa na janta, tem que ser criativa, aí o bife virou picadinho, o picadinho virou estrogonofe, não sei mais, se tu sabe de algumas coisas tu me avisa, aí a gente vai, e aquela, nossa, negócio, mas como é bom quando você fala: ei, alma, aquieta-te. Como Davi fala: porque está batido a minha alma, porque se agita dentro de mim. Espera, pois, no Senhor. Se você quiser, querido, viver uma vida de propósito e com propósito, você vai ter que perseguir a voz de Deus.
Você vai ter que ser incessante nisso. Você vai ter que entender que se aquietar não é estar sozinho. Porque muitas pessoas, Deus fala assim, olha, vai para o silêncio. Quanto muitas vezes já aconteceu comigo, Renata, vai para o silêncio. Não consigo falar com você. Não, mas eu quero, mas não consigo falar com você, vai para o silêncio. E às vezes a pessoa começa, sabe? E a gente tem que entender a diferença de solidão para solitude. Porque a solidão, ela fala de um sentimento de falta de pertencimento, de uma tristeza, de uma dor. E às vezes Deus manda você para o silêncio para Ele poder falar com você. Deus manda você para o silêncio para que Ele possa revelar um propósito para você. Deus manda você para o silêncio para que você possa encontrar essa voz. E você começa, mas eu estou solitário, você parece Gideão, Deus, o Senhor me abandonou. E Deus está falando, não é solidão, eu estou levando você a uma solitude que é um isolamento voluntário com propósito. Quando você entra na solitude, você entra num afastamento. E você entende o poder que o silêncio pode ter na sua vida. Sabe, quando Deus está pedindo para você se retirar de certas amizades? Sabe quando Deus está pedindo para você se retirar de certos ambientes? Você já se sentiu assim? Quando Deus está puxando você por um tempo, por um nível mais profundo de comprometimento, Deus não quer você enfiado numa solidão. Deus está arrastando você para um lugar, para que você possa ouvir a voz que você tanto busca. Para que você possa encontrar a voz que você tanto busca. E às vezes a gente enxerga errado isso. A gente acha que estar sozinho é ruim. Mas muitas coisas incríveis aconteceram quando o grande homem de Deus estavam sozinhos. Você vai ver que em Gênesis 32, está dizendo lá em Gênesis 32, 24, e Jacó ficou sozinho. Pode anotar, eu vou correr aqui só para a gente ganhar tempo. E Jacó ficou sozinho. Naquele momento ele estava num vale lutando com o anjo. E daquela solitude de Jacó, ele virou um príncipe. O seu nome foi trocado. Quando Moisés estava sozinho com a sarça, ele ouviu a voz. Muitas coisas acontecem quando nós estamos também sozinhos. Então, se Deus tem arrastado você para um momento de solitude, para um momento de silêncio, é porque Ele precisa liberar uma voz específica e uma direção específica para a sua vida. Tem pessoas aqui que estão se sentindo arrastadas para uma solidão. Vira a chave, não é solidão. Deus precisa te levar para um ambiente isolado, favorável, porque o que Ele tem para ministrar em você é só ali, é você e Ele, é você e Deus. Amém? Existe uma presença do Senhor muito forte aqui nesse lugar, viu, querido? Muito forte. Ontem o pastor estava ministrando sobre faça o seu melhor. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não venho aqui para entregar qualquer coisa para Deus, não. E essa precisa ser uma decisão pessoal de cada um de nós. A gente vem para cá, cada um com a sua lenha, para riscar o fósforo e transformar isso aqui numa fogueira. Deus nos arrastou para cá, para ouvir a sua voz. Sabe, a palavra diz em 2 Crônicas 16:9, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra. Eu quero mostrar para você que Deus está em todo lugar. Preste atenção nisso. Deus está em todo lugar. Diga comigo, Deus está em todo lugar. Mas Deus escolhe lugares específicos para revelar a sua presença. Deus está em todo lugar. A Bíblia diz que os olhos do Senhor contemplam. Provérbios diz isso. 2 Crônicas diz que os olhos dele estão sobre toda a terra. Mas existem lugares específicos que Deus escolhe para manifestar a sua presença. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar. Que seja aqui, essa noite.
Os olhos do Senhor contemplam toda a criação, mas existem lugares que, dependendo de como esses lugares foram criados, dependendo de como esses ambientes foram construídos, dependendo do tamanho da labareda que a gente formar aqui, Deus escolhe esta noite para manifestar a sua presença aqui, para liberar a sua voz aqui, para inflamar o seu coração aqui. Você vai ver que Deus faz o jardim, e o jardim era um lugar favorável. Deus escolhe o jardim do Éden, para que fosse o lugar da sua presença. Mas o homem peca. E o que acontece, Adão? Foge. E o que acontece depois de expulso do jardim? Caim foge da presença. Adão se esconde da presença no lugar que Deus construiu para ser a revelação da presença. Caim foge da presença. E muitos homens hoje continuam fugindo da presença também. Muitos continuam fugindo de lugares que Deus instituiu para ser um lugar de revelação da voz dele na tua vida. E nós continuamos fugindo da voz. Nós continuamos nos escondendo de Deus. Deus faz um lugar, escolhe um lugar para revelar a tua presença. E a gente dá uma de migué. A gente, talvez não hoje, não é tão sério assim. Onde é que está essa voz? Para que nós possamos viver de propósito, focados naquilo que Deus tem para a nossa vida, para a nossa família, querido, para o seu casamento. Eu vejo muita gente buscando cura para o casamento, cura para filho, não sei o quê. Para que você possa encontrar tudo isso, você precisa perseguir onde está a voz. A voz que vai liberar, não é a voz de líderes, de pastores, não que não sejam conduzidos, somos conduzidos, mas existe uma revelação específica para você. Isso não está limitado somente nos dias de culto. Deus quer liberar coisas na sua vida, no seu secreto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, vai ter comunhão com o teu pai. Existe um lugar no teu quarto, na tua sala, seja onde você quer, onde estiver, querido, que Deus estabeleceu para que a voz seja liberada da tua vida, nas direções que você necessita. Eu vou para a igreja para ouvir a voz. Eu não sei como é que funciona isso, querido. Eu preciso ouvir a voz todo dia. Eu preciso acordar amanhã ouvindo a voz. Eu preciso ouvir a voz da terça, da quarta, da quinta, da madrugada. Se eu abro o meu olho 3 horas da manhã, eu já levanto, porque eu preciso ouvir a voz de Deus. Mas que história é essa? A gente precisa pôr um sapato, um vestido, uma roupa, um perfume, enfim, ouvir a voz de Deus. Para. Nós precisamos perseguir essa voz. Aonde a voz estiver, vai estar também o teu propósito. Aonde a voz estiver, vai estar a direção que você precisa. Cuidado. Não porque eu sigo, não porque fulano é tão homem de Deus, é voz de Deus. Cuidado. Cuidado. A palavra diz, em João 1:23, João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. João Batista era filho de sacerdote. O templo estava lá. O templo estava lá. Com os sacerdotes, com o povo lá. Foi construído para ser o quê? O lugar da presença. Mas a voz estava lá? A voz estava naquele templo? Não. A Bíblia vem dizer, em Marcos capítulo 1, versículo 3, em Isaías 40, versículo 3, em João 1:23, em outros textos também, que João é a voz daquele que. É interessante porque as pessoas falam assim: João Batista, a voz que clama no deserto. Não é a voz que clama. Não é a voz que clama. A gramática não é essa. O que está escrito é: eu sou a voz do que clama. Daquele que clama.
Quem estava no deserto? A voz de quem estava no deserto? Não era a voz de João. Existia uma voz que não estava no templo, mas aquela voz estava no deserto. E as pessoas estavam perseguindo a voz de Deus. Aquela voz estava no deserto esperando aquelas pessoas. João era a manifestação daquela voz. Amém? Sabe? Muitas vezes a gente espera ouvir a voz do Senhor nos lugares que foram construídos para isso, né? Como eu disse, do tempo daquela época. Muitas vezes a gente espera direções de pessoas que a gente acha que é pura revelação do Espírito Santo, é fogo, é labareda, é santo, é manto, é revelação. E você está em lugares, mas você não consegue encontrar a voz, porque às vezes a voz está te arrastando para um deserto, querido. A voz não está ali, mas ela está num outro lugar esperando você. E você tem que estar sensível para perseguir essa voz. Experimentar a voz de Deus no deserto. Perseguir a voz de Deus em todo lugar que você estiver. Eu lembro que nós iríamos ficar 40 dias na UTI com a minha mãe. E quando deu 20 dias, minha mãe olhou para a equipe médica e disse assim: eu queria tanto que meu neto viesse ministrar louvor para mim. Eu olhei para ela e falei: mãe, pandemia, mãe. Primeira coisa que fechou foram as escolas. As crianças são veículos, vetores de transmissão. Como é que uma criança vai entrar dentro de uma UTI? Covid free. Nós tínhamos que pagar R$200 por semana para testar negativo, para que eu pudesse ficar com ela na UTI, eu e os meus irmãos. E aí ela falou: não, mas eu queria. E aí de repente o médico entrou e ela liberou aquela vontade para o médico. E eu, né, já de cabeça baixa, falei: não, meu Deus do céu, é muita fé. E ela falou: não, eu queria tanto que meu neto viesse ministrar aqui para mim, eu queria um louvor aqui. E aí o médico olhou para ela e falou: tá bom. Eu levantei minha cabeça, não acreditei naquilo. Eu falei: tá bom. E aí passou-se os dias e todos os dias nós tínhamos notícias de morte. Sabe quando você está no deserto, querido? Todo dia é dia de morrer quando você está no deserto. Quando você está no deserto, todo dia é dia de morrer. Todo dia era uma notícia: olha, não, você não vai passar de 40 dias aqui, não, hoje a pressão foi isso aqui, não, hoje, amanhã não passa de amanhã, não, e tudo, e as vozes, sabe, e o barulho, e você não consegue, e a fé vai morrendo, e você fala: meu Deus do céu, e o que acontece aqui? E um dá uma notícia, a equipe médica dava outra notícia, os enfermeiros chegavam, e de repente um pedido desse, aí eu falei: não, o William não vai aceitar não, de repente o William falou: não, eu vou. Eu falei: não, meu Deus, ele não vai conseguir entrar aqui, porque é muito feio, né, assim, esteticamente, né, não sei quem aqui trabalha nessa área de saúde, mas assim, a UTI era toda aberta, e os doentes estavam ali expostos, e tinham alguns quartos fechados, o quarto da minha mãe era no final do corredor. E eu falei: você quer, filho? Então, amém, vamos orar. Chamei Felipe, vamos orar, e Felipe levou o William, e o William tinha 9 anos, e o William levou o violão dele. E aí vestiram ele com toda aquela roupa de proteção. Mal conseguia segurar o violão. Eu estava lá no fim do corredor. Lá longe estava a porta de vidro da entrada da UTI, do Hospital Beneficência. E existiam uns enfermeiros no corredor. O Felipe não pôde entrar. E de repente abriu a porta de vidro. E estava o William com o violão na mão. Ele olhou reto. Na hora que, eu não sei, querido, mas a hora que fez o primeiro acorde, que esse menino entrou. Vitorioso és, na tempestade estás. Gente, eu nunca vi isso. Ele veio. Os enfermeiros que estavam desse lado, eles começaram a chorar. Os médicos pararam e começaram a chorar. E ele veio.
Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável és. E os quartos dos doentes abertos, vitória. E ele chegou, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome, querido, era uma voz de Deus naquele lugar. Em meio ao deserto, cheio de tumulto, cheio de barulho, de repente, você vê uma voz trovejando. E a voz de Deus entrou naquele corredor daquela UTI, e aqueles médicos chorando, os enfermeiros chorando, pegaram câmera de celular, começaram a gravar, eu nem sei. E de repente ele sentou na cadeira da frente do quarto dela, não podia ficar perto, ela estava assim na distância como está o Felipe, e ele tocou a música inteira, e a vovó falou, filho, ore pela avó, e ele levantou e estendeu as duas mãos. E todos os dias, quais eram as notícias? Não vai dar. Amanhã vai morrer, é amanhã que vai morrer, é amanhã que vai morrer. E então ele estende a mão e fala assim, vovó, você vai sair daqui louvando ao Senhor. Acabou. Aquela voz entrou, querido. Aquela voz entrou e ela falou, não, tá tudo bem, eu vou sair daqui louvando, eu vou sair daqui louvando. Quando passou os 40 dias e ela saiu daquele lugar, estava lá os netos tocando, levanta um aleluia. Por quê? Porque a voz chegou no meio do deserto. A voz do Senhor, querido, é poderosa. A palavra fala que a voz troveja. Ela troveja sobre as águas. Não é isso que Salmo 29 vai dizer? A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo. A sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Se a voz está no deserto, corra para lá, porque lá também está o seu propósito. Você tem que perseguir a voz. Quando a voz chega, querido, ela troveja. Ela troveja. Que nós possamos ser sedentos por ouvir essa voz. Sedentos por ouvir essa voz. Aleluias. Aleluias. Sabe? Uma geração que persegue. Uma geração que vive de propósito. Você precisa saber que você precisa perseguir a voz. Onde está a voz, está o propósito. Segundo lugar, você precisa saber que, aleluia, as pessoas veem quem você é. Mas Deus, Ele vê quem você pode se tornar. Você quer viver de propósito e com propósito? Não dá para viver uma vida de propósito a mercê do que o que todo mundo pensa sobre você, querido. Não dá para você viver uma vida que siga rumo ao propósito se você é uma pessoa que é refém da opinião de todos sobre a direção que você precisa seguir. Foi muito interessante, um dia a Manoel chegou em casa e falou, mãe, hoje na escola, eu sei contando várias, né, gente, porque assim, são três histórias, são três tudo na minha vida, né, e aí, por último, fica o Felipe tentando falar comigo, aí Manoel conta, aí Manoel, mãe, hoje,
Hoje na escola, uma amiga, né, a gente estava conversando lá, e aí a gente estava lá na casa amigas, daí fulano, essa rodinha de umas meninas lá, e aí, mãe, a menina falou assim para mim, olha, é o seguinte, só Deus é bonito, o resto todo mundo é feio. Todo mundo é feio. Mãe, ela falou que todo mundo era feio, só Deus é bonito. Aí, mãe, eu falei assim para ela, não, gente. Ela falou, não, Deus é bonito, e eu sou bonita. Mas você pode orar para ser bonita também. Não é, mãe? Eu falei, ó, Manoeli, errada não tá. Porque, né, a gente sabe que a oração muito pode em seus efeitos. Mas tu conhece alguém assim, gente? Né? Tem gente que tem problema de identidade que enfiar todo mundo no mesmo pacote, né? Mas ele falou, não, olha, diga por você, que todo mundo é feio. No meu caso, na minha opinião. Tem gente que tem problema, né? E aí o que ela faz? Ela tenta enfiar você no problema dela. Porque se você começar, querido, a viver o propósito da sua vida na lente do que as pessoas acham de você, você não está vivendo o propósito de Deus. Porque a lente na qual Deus consegue enxergar você, ninguém consegue te enxergar. Só Deus consegue enxergar você com a lente certa, sabendo onde você vai alcançar. Então, as pessoas, elas conseguem até ver você, ver quem você é, mas só Deus consegue ver quem você pode se tornar. E tem gente que é assim mesmo. Esses dias em casa, né? Meu Deus, as crianças estão crescendo. E por mais que você está no apartamento de 3, 4, daqui a pouco 4, meu Deus, não sei nem quantos quartos eu preciso para o fluxo da casa dar certo. Porque você esbarra. O William está crescendo, aí o pé bate na parede, aí ele vai passar por mim, tem um espaço desse tamanho, mas ele consegue esbarrar na minha perna. Ele consegue andar em cima de mim, a gente tenta andar na rua, aí um anda aqui, o outro anda aqui, daqui a pouco tu tropeça, tu pisa no pé de um. Eu falei, gente, pelo amor, parece sabe o gato quando fica caminhado em volta assim? E eles ficam tropeçando na gente, andando muito junto. As mães estão rindo, né, gente? Mas é assim, gente, dá uma agonia. E de repente a mamãe, não adianta só chamar assim, mãe, tem que pegar tua roupa e falar, mãe. Eu falei, gente, me larga, para. E fica, eu falei, meu Deus. E aí, nesses se enrola em casa e bate o pé, bate a ponta do dedinho. Aí eu sei que chegou um dia lá que Manoeli caiu 3 vezes. Bateu o joelho, bateu a cabeça e bateu a mão. Daí chegou no fim do dia, a última coisa que ela bateu, ela começou a chorar. Eu falei, o que foi, filha? Machucou? Não. Eu falei, não? Por que tá chorando? Porque só eu tô machucada nessa casa. Só eu tô roxa nessa casa. Olha aqui, roxo aqui, aqui, aqui. Olha, Nicole, não tem roxo. O William não tem roxo. E eu tenho roxo aqui, aqui. Só eu. Tem gente que é assim. Só eu tô ferido. Nossa. Tem até inveja do irmão que está vivendo uma estação tão boa, mas a sua estação é a estação da ferida. E você desejaria que todos estivessem feridos, se compadecendo de você. E tem irmão que vem para a igreja, só eu estou ferido. Porque aquele irmão não está ferido também, aí ele faz tudo para ferir o irmão, porque quem está ferido fere. E aí fica tentando deixar os irmãos roxos, sabe? Né, crente Manoeli? Você não sabe disso, né, gente? E fica tentando machucar todo mundo. Porque você está machucado. E não basta só eu machucado. Todo mundo tem que se machucar também. Eu falei, mas Manoeli, ninguém caiu. Você que caiu. Não, mas só eu que tenho roxo. Então, a gente não pode viver uma vida de propósito. Se a gente vive na expectativa do que os outros observam em nós. Ei, querido, se liberta da opinião dos outros. Seja livre aí, pelo amor de Deus, da comparação, da inveja. Seja livre, para com isso. Você precisa viver na ótica da lente de Deus. O que a palavra diz, o que a verdade diz, a sua identidade, a palavra revela quem você é
e quem você precisa ser. Porque tem gente que, se você for perguntar para quem está do seu lado o que ele acha, querido, dá uma faca na mão, ele enfia nas tuas costas, ixi, dá um chute. Tu morre ali. Só Deus sabe quem você pode se tornar. Não é a opinião dos outros. Não é o feedback dos outros. Por favor, entenda isso de uma vez. O propósito que você tem em Deus, muitos não vão entender. Não vão conseguir compreender. Não vão acreditar. Não vão te apoiar. Não vão te ajudar. Não vão fazer nada. Porque você não tem que depender de ninguém. Você tem que depender de saber da maneira com que Deus te enxerga. E entender que essa voz vai conduzir você a ser tudo o que você precisa ser. Então para de ficar tentando ser o que os outros são. Para de ficar ouvindo o que os outros querem de você. Para de pedir opiniões. Para de querer ter talento dos outros, dom dos outros. Para de querer machucar os outros. E vai viver em Deus aquilo que Ele quer que você viva. Amém? Quem está entendendo aí? Benção demais. Vou dar um beijo na Manuela depois do culto. Então, se você quer viver de propósito, querido, você tem que entender que as pessoas veem quem você é, mas que Deus vê quem você pode se tornar. E a última coisa que nós temos que saber é que Deus escolhe pessoas imperfeitas para realizar seus planos perfeitos. Porque eu vou te falar uma coisa, se Deus dependesse da nossa perfeição para os planos dele dar certo, não seria plano de Deus, seria nossos planos. Se dependesse da nossa perfeição para o plano de Deus dar certo, não ia ser plano de Deus, querido. Porque o plano de Deus nunca dá errado. E também porque você nunca vai ser perfeito como eu, entendeu? Então, vamos aceitar a nossa imperfeição? Porque tem gente que quer ser a perfeição em pessoa. E aí chega uma hora que você não consegue sustentar mais a sua imagem de querer ser perfeita. E uma hora, a sua tentativa de ser perfeita vai falhar. Tem gente que faz tudo para tentar ser perfeito para os outros, para agradar os outros, para mimar os outros, para não sei o que, meu Deus do céu, vai ficando não sei o que. Chega uma hora que a casa cai. Porque ninguém é perfeito. E nós precisamos entender que Deus escolhe pessoas imperfeitas, mesmo, para realizar os seus planos que são perfeitos. Foi o que nós lemos em Jeremias. Bem sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito, são planos de paz. Sabe onde estão os seus planos e os meus planos? Onde estão? Em Deus. Imagina Deus assim olhando para nós e ver a gente fazendo um monte de plano. Ai meu Deus, eu sonho, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, tudo bem, Deus quer nos dar aquilo que nós desejamos, né? Mas os planos perfeitos estão aonde? Em Deus. Só Ele, só a voz dEle pode nos conduzir para que nós possamos vivenciar o plano perfeito, mesmo mediante a nossa imperfeição. E você talvez está aqui dizendo, meu Deus, mas pastor, eu sou muito imperfeito, eu sou muito pecador, querido. Bem-vindo, todos nós somos, eu também sou. Ninguém aqui está com, não precisa fazer cara de perfeitinho, de perfeitinha não. Todos nós aqui somos carecedores da graça e do perdão. Todos nós aqui nascemos em pecado e estamos na busca de uma voz que nos revele uma direção. Todos nós aqui somos dependentes do perdão e da graça transformadora do Senhor. Então, primeira coisa, admita a sua imperfeição. Admita a sua falta de capacidade para desenvolver muitas vezes o que Deus colocou na tua mão. Porque Deus nunca vai pedir uma coisa para a gente fazer que seja óbvia o suficiente. Deus, Ele sempre vai nos desafiar a ser melhores e maiores. Melhores e maiores. Deus, Ele sempre vai elevar um nível da nossa capacidade, mesmo que a gente se sinta o quê? Incapaz de realizar aquilo que está na nossa mão. Então, aceite a sua imperfeição, entenda a sua capacidade, pega tudo isso
e coloque na mão do Senhor, porque Ele é capaz de transformar a sua incapacidade em vitória. Ele é capaz de pegar toda a sua imperfeição e toda a sua falta de habilidade que você acha que você não sabe, que você não faz, que o outro é melhor. Ele pega tudo isso e transforma tudo isso no propósito da sua vida. Ele faz acontecer, porque os planos não são seus. Os planos são dele. E planos de Deus nunca falham. Nunca falham. Sabe? Eu vejo uma geração que precisa caçar essa revelação. Querido, todo dia pode estar uma correria que for. Às vezes eu sento na mesa para fazer a minha leitura. As crianças ainda estão acordadas, a televisão ainda está ligada, ainda está um pouco tumultuado, mas eu estou lá, eu estou compreendendo, mas não é o silêncio necessário para minha alma se aquietar. E às vezes esse silêncio só chega na madrugada. Às vezes esse silêncio só chega no tempo de deserto. Eu vou falar para você o que eu sei que é um deserto. Existem pessoas que Deus ele vai forjar na fornalha da aflição mesmo. A palavra diz que nós deveríamos nos alegrar nas tribulações. Meu Deus, que coisa maluca isso, né? Porque são as tribulações que forjam a nossa fé. Existe um propósito para tudo isso que nós temos passado e para todas as situações que têm acontecido na sua vida, querido. Nós só precisamos encontrar qual é a direção da voz de Deus. Onde está essa voz? O que essa voz quer nos dizer? Queria chamar a equipe de louvor aqui. Nós lemos que os olhos do Senhor contemplam toda a terra. Mas existem lugares que Ele escolhe para manifestar a sua presença. Eu não tenho dúvida que essa casa de oração é um lugar escolhido do Senhor. Quando você vem com o seu coração disposto e aberto, sabe? Eu sempre venho com o meu coração aberto e disposto. Eu sempre venho. Eu tento me desconectar de tudo. E olha que é um tudo bem, bastante coisa. Bastante coisa. Mas sabe, se você perder esse momento de ouvir a voz, é muito precioso você perder momentos que direções estão sendo liberadas para a sua vida, querido. O ser humano, ele vive em busca do seu propósito de vida. O seu propósito de vida não é ser perfeito. O seu propósito de vida não é viver na dependência do que os outros acham. O seu propósito de vida é viver caçando a voz de Deus. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Quando os dias maus chegam e a sua alma desfalece, existe uma voz que ecoa no deserto. Existe uma voz que ecoa dentro de você, dizendo assim: não desiste, não para, levanta. Eu estou no meio da tempestade, eu estou no meio da situação, calma, calma. Os ventos vão ficar mais brandos. Eu estou aquietando as coisas para que você possa começar a ouvir minha voz. É geração agitada. Agitada. E nessa experiência que eu compartilhei do hospital, foi muito marcante para mim. Porque eu desfrutei da voz que trovejou no meio do meu deserto. Como é bom quando a voz de Deus está nos seus desertos, nos seus montes e nos seus vales. Porque o problema das pessoas é a constância, querido. Não é a velocidade. Tem gente aqui que está que nem um foguete. Primeira pessoa que vai querer até expulsar um demônio na rua.
segredo não é velocidade. O segredo é a sua constância. É nos montes e é nos vales. Existem propósitos que estão nos montes e existem propósitos que estão nos vales. Existem propósitos em dias de bonança e existem propósitos em dias de aflição. Existe propósito em todas as coisas. Por quê? Porque a nossa vida é uma vida de propósito. Não há uma pessoa sequer neste lugar que seja destituída de propósito. Quando Jeremias nasceu, ele nasceu com um propósito. Quando você nasceu com um propósito. Você só precisa caçar a voz que vai te revelar o propósito desse momento. Aquietai-vos. Aquietai-vos. E saber que eu sou Deus. Quando a voz do Senhor troveja no deserto, ela revigora a sua alma. Aí eu entendo que o Paulo diz: abatidos, mas não destruídos. Não fracassados, não destruídos. Porque por mais que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior se renova dia após dia. Por quê? Porque você caça essa voz diariamente. Sabe? A gente não vem aqui para ter mais um culto. A gente vem caçar essa voz. Você pode se colocar de pé? E você pode fechar os seus olhos, querido, e eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele está muito forte nesse lugar. Porque desde que eu cheguei aqui nesse lugar, eu já entrei falando em línguas aqui, eu estava chorando ali no meu lugar. E são tantos os tumultos e os barulhos, né, que desvirtuam de podemos ouvir e sentir a voz. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai descer nesse lugar e começar a passear em nosso meio, liberando direções. E a voz do Senhor, ela vai começar a soar, a ecoar em meio à sua tempestade, em meio ao seu deserto, trazendo o propósito de todas as coisas, fortalecendo o seu físico, o seu espírito, te fortalecendo para o combate diário. Querida, quem caça a presença de Deus não passa sede no deserto, não. Tem pessoas que olham para você e falam: meu Deus, como é que está de pé? É a voz que te sustenta. É a voz que nos sustenta. É a voz que nos sustenta, que mata a nossa sede, que alimenta a nossa alma. Os reinos em vão, teu trono assim e teu nome tá bem. E os olhos do Senhor estão por toda a terra, mas Ele seleciona lugares para manifestar. Estenda as suas mãos, querido, lá para cima, e se renda. E se renda. E se renda a voz. E se renda a presença. E como uma fumaça, como uma nuvem de glória, o Espírito Santo, Ele vai descer nesse lugar. E Ele vai nos envolver. E Ele vai trovejar na nossa vida. Teu nome família és, os reis
imutável é. Existe uma graça, uma presença sendo liberada aqui. Eu não sei o que Deus tem para fazer nessa noite aqui, querido. Eu sei a minha dependência de Deus. Eu sei a minha sede de Deus. Eu sei a forma que eu caço Deus. Incessante, intensamente. Como uma leoa atrás da carniça que quer levar para os seus filhotes e alimentar. Essa é a minha sede. Porque eu não posso viver sem alimento um só dia. Eu não posso viver sem a graça um só dia. Eu não posso viver sem as águas cristalinas como fonte da minha vida um só dia. Existem fontes neste lugar para a sua vida. Existem propósitos sendo revelados aqui. Dessa estação que você está passando. Identidades sendo curadas. Você consegue sair do seu lugar e dobrar seu joelho aqui na frente? Você consegue sair do seu lugar e dobrar seu joelho aqui na frente? Então vem. 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 Você que tem sede, vem. Você que tem sede, vem. Se quiser vir todo mundo, vem todo mundo. Você que tem sede, vem. 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 Xerianda Labará. Você que tem sede, vem. Porque existe uma igreja sedenta. Existe um povo sedento. Existe um lugar que precisa da manifestação da tua voz. Xerianda Labará. Nós proclamamos poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós
Nós te amamos, Pai. Nós amamos a Tua presença. Que a nuvem da Tua glória, Senhor, invada este lugar. Nós não precisamos de palavras. Nós não precisamos de talentos. Mas nós precisamos, Senhor, da Tua voz em nossa vida. Nós não precisamos de nada, mas nós precisamos, Senhor, que o Senhor dirija as nossas vidas. Que o Senhor governe os nossos lares, o nosso ministério. Nós precisamos, Senhor, viver dentro do propósito que o Senhor estabeleceu a nós. Venha, Senhor, saciar a sede do nosso interior. Venha saciar, Senhor, a sede da nossa alma. Venha, Senhor, nos alimentar com a Tua palavra. Venha, Senhor. Venha com os Teus rios. Desça com os Teus rios, Senhor, sobre essa igreja essa noite. Que os Teus rios de vida possam fluir em nosso meio. Que haja cura neste lugar. Que haja manifestação da presença. Que haja revelação da Tua voz. Que onde a morte que comece a viver. Que o tronco caído, o tronco ressecado comece a florescer. Porque ao cheiro das águas, ao cheiro das águas que estão descendo neste lugar, corações florescerão. E deste lugar, Rianda Labarash, desta casa de oração, Rianda Labash, eu declaro famílias saradas, famílias curadas, casamentos restaurados, profetas, pessoas posicionadas em todas as esferas da sociedade. Rianda Labarash, Rianda Labas. Que nós possamos, Senhor, estar estabelecidos aqui, cumprindo tudo aquilo no qual o Senhor nos designou a ser. Que essa cidade, Senhor, seja incendiada por essa igreja. Baixada, estado, nação, missionários fluirão deste lugar. Médicos, advogados, engenheiros, posições altas, Senhor, de uma sociedade, porque o Senhor levantará juízes dessa nação, tementes à Tua palavra. Nós temos vivido um tempo em que muitas pessoas têm andado cheias de medo, mas a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Muitas vezes na vida a gente ouve pessoas dizendo assim: olha, eu te amo, e são essas pessoas que nos decepcionam, que nos traem, que nos abandonam. Mas o amor de Deus não. O amor de Deus, Ele é perfeito. E eu quero te convidar a se entregar totalmente a esse amor. Nosso Deus é um Deus de boas notícias. O nosso Deus é um Deus de boas novas. Abra o seu coração. Permita com que Ele transforme o seu ser de dentro para fora. Faça desse dia o melhor dia da sua vida. O dia que você abriu o seu coração para ouvir a palavra de Deus e teve um encontro com o Senhor Jesus. Você tem um propósito para cumprir. Não caminhe perdido, não ande perdido. Se permita, sim, ser amado integralmente pelo Senhor. Bom, antes de nós irmos embora, eu já quero fazer um convite especial para você. Faça-nos uma visita em uma das nossas igrejas do Ministério Vida Nova, ou então em qualquer igreja evangélica, onde você vai ouvir a palavra de Deus. Vai lá na nossa página do YouTube, se inscreva na nossa página, acione o sininho para que você possa acompanhar os nossos cultos ao vivo. Nos siga na nossa página no Instagram, nos acompanhe. Você vai receber um material da palavra de Deus, vai ouvir a palavra de Deus e juntos seremos transformados de fé em fé e de glória em glória. Até a semana que vem. Que Deus te abençoe.